Vamos abrir as Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 24. Hoje nós leremos do versículo 1 ao versículo 9. Diz a Escritura: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus bendito e eterno, te louvamos nesta manhã de culto, manhã de adoração, manhã de aprendizado da tua palavra, manhã em que oramos juntos ao Senhor e ouvimos a tua voz por meio das Escrituras. Pedimos que oriente cada um de nós, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê direcionamentos segundo a tua sabedoria. Que os nossos corações não sejam resistentes ao que o Senhor fala. Que os nossos corações sejam desejosos de abraçar a tua verdade, aprender com a tua sabedoria e vivermos dessa forma, porque esta é a vida sábia. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Nós te rogamos isso, Senhor. Fala conosco, no nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, começamos aqui uma nova sessão em Gênesis. As histórias acerca de Abraão estão chegando ao fim e Moisés começa a abrir para nós, ou descortinar diante dos nossos olhos, um novo bloco de ensinamentos com base agora na vida de Isaque. No capítulo anterior, vimos sobre a morte de Sara e como aquele servo do Senhor, Abraão, teve que lidar com tamanho pesar. Mas mesmo com sofrimento, vimos a bênção de Deus sobre Abraão, dando-lhe a terra, dando-lhe a posse da terra, na compra daquele túmulo em Macpela. Então, neste capítulo 24, e passaremos algumas semanas nele, observaremos que a primazia do texto agora não recai sobre Abraão, mas sobre Isaque e sobre o casamento de Isaque. Começando com a peregrinação deste servo de Abraão para encontrar uma noiva para o filho de Abraão. Devemos perceber aqui algumas nuances importantes por parte do autor. O que é que Moisés quer que aprendamos nesse texto? O que é que devemos notar? Quais são as lições aqui para nós? Então, a título de introdução, eu quero lhes dizer algumas coisas, meus irmãos. Primeiro, que essas narrativas sobre os patriarcas têm tudo a ver conosco e têm tudo a ver com o Evangelho de Cristo.
não podemos afirmar que isso é ultrapassado e que não tem validade para nós, porque a sabedoria de Deus é retratada nesses textos. A segunda coisa, que na vida de cada patriarca temos cumprimentos da promessa feita a Eva, acerca da semente que viria, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, tudo o que o Antigo Testamento está nos mostrando aqui, muito especialmente no livro do Gênesis, que é o que estamos examinando, tem a ver com a chegada do Messias. Em terceiro lugar, da mesma forma que o Gênesis começa com um casamento de Adão e Eva, temos um recomeço no dilúvio por meio de uma família, a família de Noé, a sua esposa, os seus filhos que estavam com ele na arca, todos aqueles familiares de Noé que estavam ali. Temos aqui mais uma vez um ciclo importante. Temos Moisés voltando mais uma vez ciclicamente a recontar uma história que foi iniciada lá no início de Gênesis. Nós vimos a história do casamento de Abraão e Sara e vimos como o pecado mancha o casamento e como perturba o casamento, mas aqui agora nós temos a narrativa sobre Isaac, mais um casamento. E o texto vai nos mostrar que este casamento é também um instrumento de Deus e instrumento da bênção de Deus para a salvação de todas as nações. Em quarto lugar, chegamos ao casamento de Isaac e Rebeca. Então teremos ainda uma narrativa ainda mais complementar do que esta, ou que se somará a esta com as outras, que é o casamento de Jacó com as suas duas esposas, Lia e Raquel. A confusão foi grande ali, diga-se de passagem. Devemos notar que, como o casamento é de grande importância para o livro do Gênesis, e vários casamentos estão sendo mencionados no livro do Gênesis, isso é uma espécie de alto relevo que Deus está colocando no texto sagrado, chamando nossa atenção para a importância do casamento. Isso tem a ver também com a união eterna e final de Cristo com a igreja, mas também tem a ver com as nossas famílias, com as nossas casas, com os nossos casamentos, com os nossos filhos. Devemos notar com isso que Deus usa esses casamentos como um instrumento redentor. Na história, o Messias estava para vir. Hoje nós não estamos no mesmo contexto, porque o Messias já veio, mas as nossas casas, os nossos casamentos ainda são instrumentos nas mãos do Senhor para o evangelho ser propagado entre as nações. Esses casamentos de Gênesis são casamentos pactuais e foram de grande importância para o futuro do povo de Deus. Os nossos casamentos também são pactuais e são de grande importância para o futuro do povo de Deus. É isso que nós iremos tratar um pouco nesta manhã. Então temos aqui inicialmente preciosas lições para pais cristãos, sobre o casamento dos seus filhos. Teremos aqui também preciosas lições para jovens cristãos, sobre o contrair núpcias debaixo da bênção do Deus da aliança. O texto está nos ensinando aqui, tanto para pais que desejam ver os seus filhos constituindo família, como para aqueles jovens que desejam constituir família. Então, esse texto se direciona, na verdade, não para pais apenas e para jovens apenas, mas para toda a igreja, para que tenhamos consciência sólida do que é verdadeiramente o casamento. Do verso 1 ao verso 4, nós vamos observar o papel de Abraão no casamento de seu filho, o papel do pai no casamento de seu filho. Sara já era morta, Isaac não havia casado ainda, Isaac já era um homem maduro, não era mais um garoto, não era mais um jovenzinho. O texto vai nos dizer do verso 1 a 4, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. Isso para nós é muito esquisito hoje, né? Um homem colocar a mão debaixo da coxa do outro, né? Mas esse era um sinal de juramento, não é para vocês fazerem hoje, tá bom? Esse era um sinal de juramento e de fidelidade e lealdade numa missão. O texto continua dizendo no verso 3, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Uma pergunta que não quer calar aqui, né? Por que Abraão deu essa recomendação? Abraão já tinha plena consciência de que o casamento era pactual, de que o casamento de Isaque seria muito importante para o desenvolvimento da promessa que Deus havia feito, para que ele abençoasse as nações em Abraão. Então Abraão tinha grande preocupação com o casamento do seu filho. Pais devem ter grande preocupação com o casamento de seus filhos.
Não porque o pretendente ou a pretendente é de bom partido ou de uma família rica. Não porque a família do outro tem boas condições, mas por causa dos ensinos sábios do Senhor e do crescimento do seu reino. Casamento para os cristãos não envolve apenas amor, paixão, afinidade, coisas dessa natureza. Casamento cristão envolve obediência a Deus e glória ao nome do Senhor. A visão que os cristãos têm do casamento não se baseia apenas em atrações estéticas, emocionais ou físicas. No nosso tempo, muitos jovens têm se casado por motivos diversos, porque querem sair da casa dos pais, porque querem independência, porque não querem dar satisfação a mais ninguém, porque eles querem uma vida íntima. Todos esses motivos são ilegítimos diante do que é o casamento ensinado nas Escrituras. Primeiro, que essa independência não vai existir. Você vai sair de um ciclo de responsabilidade com seus pais e vai entrar num ciclo de responsabilidade com seu cônjuge. Você não casa para viver como solteiro, casa para viver como casado. A questão que envolve todas as necessidades biológicas, emocionais, se você vai para o casamento com uma expectativa de que aquela pessoa será uma espécie de redentor emocional e físico para você, sinto muito, você vai se frustrar. Esse não é o propósito ideal para você entrar num casamento. Porque o nosso físico esmorece. Nossa saúde física se esvai. A beleza também se esvai. E rápido. Aquele carinhozinho, amor, bem, dengo, anjo. Cuidado com as risadas. Os adjetivos mudam. Aparecem alguns adjetivos não evangélicos e não reformados no casamento. Porque nós começamos a ver a profundidade do pecado na vida do cônjuge. E isso é terrível. Isso é terrível. É importante considerarmos aqui, irmãos, cada detalhe do texto. O Espírito Santo nos disse que Deus havia abençoado em tudo Abraão e Sara havia morrido. Isso nos ensina que mesmo diante de todas aquelas tristezas, Deus continuava abençoando Abraão e Deus continuaria abençoando Abraão no casamento do seu filho. Filhos que se casam no Senhor são uma grande bênção, ou trazem grande bênção para a vida dos pais. Filhos que se casam fora da vontade do Senhor trazem aguda tristeza aos seus pais. Devemos aprender a contarmos as bênçãos e relembrarmos o que Deus tem feito por nós, e por isso Abraão dá uma missão ao seu servo, dizendo: vá até a minha parentela e traga uma esposa para o meu filho. Meu filho não vai para lá. Abraão estava dizendo o seguinte: Isaac está dentro da aliança com Yahvé. Isaac precisa casar com uma mulher que esteja debaixo dessa aliança. As cananeias são idólatras, por isso que ele não queria Cananeia. As cananeias têm mais propensão à idolatria e a adorar falsos deuses. Estão dentro de uma cultura absolutamente idólatra, são absorvidas pela idolatria. Então, não será uma mulher cananeia para meu filho. Aqui nós temos uma orientação de Abraão ao seu servo, mas é uma orientação de Deus aos pais cristãos. Orientem seus filhos. Não case com ímpias e com ímpios. Mas, pastor, se não aparece crente, então não casa. Melhor não casar. Escute o que eu estou dizendo. A orientação do Senhor nos ensina de que o casamento deve ser vivido, em primeiro lugar, para a glória de Deus e não para a satisfação dos cônjuges. Então, o casamento de cristãos
se dá com outros cristãos. Amém, irmãos? Isso é o que ensina a Escritura Sagrada. Lá na década de 80, eu acho que até antes talvez, mas essa é a margem que eu tenho. E eu conversava com alguns amigos essa semana, e eles estavam conversando exatamente sobre isso comigo. Várias pessoas, inclusive, falaram sobre isso essa semana comigo, foi muito engraçado. Porque isso se encaixou muito bem com o que eu ia dizer hoje, né? Década de 80 e alguns anos, havia uma prática. Eu vou falar a nível Nordeste, porque eu não tenho ciência se isso se dava em todo o Brasil, mas a nível Nordeste, de que homens cristãos, jovens rapazes cristãos, entravam dentro das igrejas para casar com moças evangélicas, jovens não cristãos. Jovens não cristãos vinham para a igreja para encontrarem esposas crentes. E depois deles terem o que queriam ter, ou casarem-se, eles saíam da igreja. Alguém lembra disso? De eventos dessa natureza? Neide levantou a mão ali. As moças estejam atentas, os rapazes também. E não precisa vir de fora, às vezes está dentro, mas não é crente. Ser membro da igreja é fácil. É fácil enganar os presbíteros e a assembleia e entrar na membresia da igreja. É fácil fingir ser crente. Então os rapazes e as moças da igreja estejam vigilantes, e principalmente os pais. Pais que têm medo de magoar os filhos, porque os filhos estão namorando com gente que não é crente, não deveriam ter esse medo. Deviam dizer aos filhos: não namore, não case, não prossiga. É melhor ferir agora. A primeira coisa que nós devemos aprender aqui, nos versículos 3 e 4, irmãos, está ligada à redenção. Veja o verso 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito. Isso está ligado ao pacto que Deus havia feito com Abraão, que se estendia a toda a sua família. Veja, volte comigo lá no capítulo 17 de Gênesis. O texto vai nos dizer aqui no versículo 7. Versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus. O que é que diz agora? E da tua descendência. Vamos ler o verso 10. Esta é a minha aliança. Vamos lá? Que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. A aliança não era apenas com Abraão, era com os descendentes de Abraão. E isso deveria ser levado muito a sério, muito a sério. Abraão estava ensinando tanto ao servo quanto a seu filho: filho, é o seguinte, você não pode quebrar a aliança. Deus tem uma aliança conosco, e isso é importante, muito importante. Não trate isso com só menos importância, porque se você casar com uma cananeia, você está quebrando a aliança. O que é que Moisés vai ensinar sobre isso mais à frente? Vá comigo para Êxodo 34, verso 11 até o verso 16. Vamos ver o que o texto diz. Êxodo 34, do 11 ao 16. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heteus, os jebuseus, os heveus e os jebuseus. Esses povos aqui fazem parte da grande região de Canaã. Verso 12. O que é que diz agora? Muito bem. Verso 13. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Ou seja, entrem lá, dominem a terra, extirpem a idolatria.
verso 14. Porque, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim. Agora o verso 15. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tome mulheres, verso 17. Nesses últimos 3 versículos, o que é que percebemos? Que o casamento está ligado com a adoração do povo de Deus. Certo? Ficou claro, irmão? A adoração a ídolos está ligado com o casamento a pessoas, homens aqui no caso, com mulheres de outros povos. Então Deus está proibindo isso. Quando o povo de Deus corrompe isso, o que é que acontece? Vamos ver essa resposta lá em 1º livro dos Reis, capítulo 11, verso 1 a 6. O texto nos diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações, de que havia o Senhor, o que, irmãos? Dito aos filhos de Israel: pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas. E aí nós poderíamos, se parássemos aqui, não conhecêssemos a história, dizemos o seguinte: não, mas ele tinha certas fraquezas nessa área, mas é um servo de Deus. Continuou fiel ao Senhor mesmo com casamento. Ele não casou com uma ímpia. Não foi uma ímpia. A doideira aqui era muito grande na cabeça desse homem que recebeu tanta sabedoria de Deus. Quanto mais sábio, mais doido foi. Na mesma medida que ele recebeu sabedoria, mais loucura Salomão abraçou. Veja o que o texto continua dizendo no verso 3. Leia comigo, viu? Para você ler. Diga, vá. Dá para entender ou não? Você ainda reclama da sua mulher que pede um dinheiro para fazer a escova no cabelo. Eram 1.000. 1.000. Se provérbio diz que uma mulher irritada é como uma goteira, imagina 1.000, meu amigo. Eu acho que ele pegava os cavalos e dizia: eu vou para o sítio. Fica tudinho aí que eu vou para o sítio. As mulheres lhe perverteram o coração. Veja que informação. As mulheres lhe perverteram o coração. Salomão violou o que o Senhor havia ensinado a respeito da aliança. Está falando de um crente, viu? Salomão era um crente. Salomão foi um crente. Com experiências as experiências que ele teve com Deus se assemelham, se aproximam muito, não são iguais, mas se aproximam muito à grandiosidade da experiência que Moisés teve. São personagens únicos no Antigo Testamento. O texto continua dizendo no verso de número 4, sendo já velho, o que é que diz agora? Agora veja a tragédia. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Adorou imagens de escultura. Deus havia ensinado em Êxodo por meio de Moisés: casamentos
mistos. É uma expressão de idolatria por parte do povo de Deus, assim como a idolatria, assim como é o coração idólatra dos cananeus. Salomão não considerou o que a lei havia dito. Esqueceu-se da palavra de Deus. Algumas aplicações aqui, meus irmãos. Pais e mães cristãos devem orar a Deus, ainda sendo seus filhos pequeninos, ainda no ventre, para que Deus prepare para eles ou uma vida abençoada no celibato ou um casamento que glorifique ao Senhor. Em segundo lugar, ore a Deus para que seus filhos não se tornem idólatras. E eles não se tornarão idólatras apenas se forem diretamente para uma religião idólatra, esteticamente falando. Mas eles também serão idólatras se eles contraírem casamentos mistos. Eles cairão em idolatria. Em terceiro lugar, devemos orientar os nossos filhos quanto aos assuntos referentes ao casamento. Casamento, repito, não envolve apenas sentimento, irmãos. Nós somos latino-americanos e somos muito propensos a isso. Tudo para nós é o que a gente sente. A gente sente que vai dar certo. A gente sente que vai mudar. Pensamento positivo. Casamento não envolve apenas sentimento. Sentimento é importante, mas não é tudo. Os pais devem dar grande importância a isso para a escolha dos cônjuges dos filhos. Eu não quero dizer que são os pais que devem escolher os cônjuges. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que os pais devem orientar os seus filhos no temor do Senhor. Agora, uma observação. Uma vez que o casamento já aconteceu, não se meta mais no casamento dos seus filhos. Não se meta mais na vida dele. Amém? É a vida dele, é a família dele, são os filhos dele. Não se meta. A menos que eles peçam conselho. Amém, irmãos? Deus me ajude nisso também. Que é difícil, né? Eu sou pastor, né? Eu já me meto na vida dos outros naturalmente, né? Porque eu sou pastor. Seus filhos precisam viver agora seus casamentos com as suas famílias. Então, não viva intervindo na vida deles, a menos que eles chamem. E mesmo se eles chamarem, tenha cuidado onde está pisando, porque depois a bomba vem para suas costas. Porque seu filhinho, sua filhinha briga com o cônjuge, lhe procura, aí você desce o sarrafo no cônjuge, e depois os dois estão lá viajando, lá em Gramado, tirando foto, mandando para você, dizendo que o amor é lindo. Aí você fica com cara de bucha. Cuidado. Todas as orientações de pais para os filhos devem acontecer prioritariamente sobre o casamento, antes do casamento acontecer. Antes do casamento acontecer. E de jeito nenhum, depois que o casamento aconteceu. Meu filho, se não der certo, você separa. Tá dando certo não, né? Então deixe. Deixe, minha filha, esse menino. Dê um conselho também ao futuro cônjuge da sua filha. Quando ele for lá conversar, você dá um conselho a ele. Se você tem amor à sua vida, meu irmão, cuide bem da minha filha, né? Se você quer viver por longos dias nessa terra, você, entendeu? Eu amo você, estou falando isso porque eu amo você. Então cuide dela, né? Tem filha de coronel aqui na igreja, então você tenha cuidado também. Problema. Vamos para o verso 5 até o verso 9. Disse-lhe o servo agora está preocupado com o problema dele, né? Abraão disse, vá lá, encontre e traga a moça. E o servo então disse, e se ela não quiser vir? Então levarei Isaque. Abraão diz, não. Cautela. Isaque não vai, Isaque fica. A moça vem para cá. Se a moça não quiser vir, então é um sinal de que não é o casamento que o Senhor preparou para Isaque. Não é o casamento. Deixa eu dizer algumas coisas aqui importantes sobre isso. Primeiro que os sinais são importantes para evidenciar se um casamento deve acontecer ou não, né? Naquela fase de conhecimento.
dos dois. Então essa é uma fase importante. Um outro conselho que eu quero dar aqui é que muitas vezes nós ouvimos muitos falando, né? E eu tenho pensado sobre isso nessa semana, pensando nesse texto. Alguns dizem assim: o casamento não muda ninguém, só mostra o que a pessoa era. Não é verdade. Porque se é verdade, eu estou dizendo que as pessoas são imutáveis. As pessoas mudam no casamento. Elas podem ser uma coisa em uma época, outra coisa em outra época. Podem melhorar, podem piorar, porque nós somos mutáveis. Então, quando nós construímos um estereótipo de casamento que não é o das Escrituras, nós começamos a trilhar uma senda que não é o que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós dizemos, porque um cônjuge pecou contra o outro, se você me amasse mesmo, nunca teria feito isso. Isso é uma incompreensão do coração humano que a Escritura revela. Porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Amanhã, depois, semana que vem, ano que vem, o meu coração pode fabricar ídolos que não existiam antes. O que importa é que eu seja misericordiosamente trazido pelo Senhor de volta para os seus caminhos. Então, no curso do casamento, as coisas mudam, sim. Mudam. Mudam externamente e internamente. A gente engorda, a gente emagrece, a gente adoece, o cabelo fica branco, a ruga aparece, a gente fica diabético, fica cego, precisa de óculos com mais grau, fica hipertenso, só bênção. Pode casar, é bom. A Bíblia diz o seguinte, irmãos: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Essa é uma instrução de Provérbios, obviamente, é uma instrução geral, né? Então, diga à criança como ela deve viver, com base na sabedoria bíblica. Quanto mais você ensinar, há mais propensão de ela absorver essa verdade e ser guiada por isso. Se você não ensina, se você não conversa, alguém ensinará e ela aprenderá de alguma forma. E a pior forma de ela aprender sobre o amor entre pessoas, é ela aprender com o próprio coração dela e não com você. Porque quando nós aprendemos sobre o amor conjugal com o nosso próprio coração, é uma tragédia. Porque os nossos padrões não são os padrões da Escritura. O nosso coração precisa ser modelado pela Escritura. Então, o propósito nesse texto de Gênesis é nos mostrar exatamente o que Deus queria cumprir na vida de Isaac e nos falar para hoje exatamente o que Deus quer cumprir na vida dos seus servos para o casamento. Abraão dá essas recomendações e diz ao seu servo: o anjo lhe precederá, ou seja, Deus está na frente. Deus está na frente. Algumas aplicações aqui, irmãos, para a gente finalizar. Abraão entendia que o casamento é fundamental, por isso ele não podia defender o contrário. Ele não podia tratar isso simplesmente como uma satisfação do seu filho. Não era simplesmente para ver o seu filho casado, bem encaminhado, afinal Abraão era rico, né? Deus tinha abençoado em tudo, inclusive materialmente. Então, Abraão, o ponto aqui não era que Abraão estava pensando o seguinte: antes de eu morrer, eu quero ver você resolvido. O ponto não era esse. Abraão queria ver Isaac dando continuidade às promessas de Deus, ao que Deus havia designado para a vida daquela família. Deus tem um plano na sua família, realmente, como tinha um plano na família de Abraão. E você tem que se preocupar com isso. E o plano não são questões externas ou materiais. O plano são questões espirituais. Hoje em dia, muitos pais criam seus filhos para serem famosos, para serem estrelas, para serem bem-sucedidos, para serem cobiçosos e para serem cobiçados. Esse é o objetivo de muitos pais. Esse é o modelo do mundo, não é o modelo da igreja. Muitos meninos são ensinados a serem soberbos, egoístas, mentirosos,
e são ensinados pelos próprios pais. E depois os próprios pais são vítimas desses pecados dos filhos. Eles são abandonados pelos filhos. Eles são maltratados pelos filhos, mas eles ensinaram esse padrão moral aos filhos. Nossa tarefa, quanto pais, é darmos toda a instrução possível, todo o amor possível, também abalizado pelas Escrituras. Porque nós podemos amar os nossos filhos do modo errado. Devemos dar toda a atenção possível aos nossos filhos, para que eles tenham abertura conosco, para conversarem conosco, para confessar os seus pecados, para serem aconselhados, para podermos orientá-los. Não ache que seu filho é santo, ele não é não. Seu filho não é santo. Sua filhinha não é santa, ela não é santa. Nem Maria era. Nesses moldes, né, de perfeição. São pecadores. Então, pais às vezes se surpreendem quando ou ficam sabendo ou observam pecados terríveis dos seus filhos. Falta de compreensão do que é o coração humano, mais uma vez. Seus filhos serão capazes de muitas coisas terríveis. Muitas coisas terríveis. Seus filhos podem enganar você. Eles podem pecar terrivelmente na rua e em casa serem ótimos filhos. Eles podem enganar muito bem você. Ore a Deus para que o Senhor os sustente, os converta ao coração, os torne sábios, mas não se surpreenda demasiadamente com os pecados dos seus filhos, porque eles são pecadores. Você gerou pecadores. E é o Senhor que gera, que multiplica a semente piedosa. Nós só geramos e multiplicamos semente pecaminosa. E onde é que o evangelho é aplicado aqui, irmãos? E eu termino com isso. Aqui nós temos um eco interessante. Assim como Abraão mandou buscar uma esposa para seu filho, Deus trouxe uma esposa para Cristo, a igreja. Deus trouxe Eva a Adão. Deus nos leva a Jesus por meio da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é esse mensageiro que convence a noiva a encontrar-se com seu esposo. Você pode entender isso nessa manhã. Nós fomos buscados por Deus. Ele enviou seus profetas, seus apóstolos, seus pregadores, seus ministros, para nos falarem que o noivo estava à nossa espera. Os profetas, os apóstolos, os ministros de hoje nos dizem, por meio da Escritura, por meio do ensino e da pregação: venha, o noivo espera você. Venha encontrar-se com o Redentor. Que o Deus de toda a graça, meus irmãos, nos ensine essas verdades, de que o casamento de Cristo com a igreja é o exemplo máximo e perfeito, é o ideal para onde nós devemos olhar acerca de um casamento abençoado e bem-sucedido. Casamento bem-sucedido não é uma sociedade financeira. Casamento bem-sucedido é marcado por um lar que teme ao Senhor e o ama. Isso é casamento bem-sucedido. Senhor Deus, te louvamos nessa manhã. Aplica tudo isso ao nosso coração, Senhor. Dá-nos força para aplicarmos a Tua palavra, para vivermos a Tua palavra. Abençoa os nossos jovens, aqueles solteiros que desejam casamento, que o Senhor atraia aquelas pessoas piedosas, crentes para elas. O Senhor ajude e prepare esses casamentos. O Senhor abençoe os pais. O Senhor abençoe com sabedoria cada um deles. Em nome de Jesus. Amém.